Bom dia, igrejinha! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos juntos louvar ao Senhor, entendendo que nós somos templo do Espírito Santo e que a igreja, embora não esteja reunida presencialmente, está reunida espiritualmente, né? Então que a gente possa lembrar disso nessa manhã, ou seja lá o horário que você estiver assistindo esse culto, que louvemos a Ele nesse sentido. Somos casa, lugar de Deus, e Ele habita em nós. Amém? Louvemos a Ele. 1, 2, 3, essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas se mora dentro de mim. Abri a porta e Ele entrou em casa. Estou em obras e essa morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Não, 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 não. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas se mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim. Dentro de mim. Oh, 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 oh. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é alto de monte, deserto vazio, morando em mim. Tu me aquece, me ensina a ser livre, Santo Espírito me enche de alegria. Oh, 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 oh. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus,
dois, três. Sem palavras ouço a sua voz quando olho os meus olhos por aqui. Posso ver sinais do que já vem quando enxergo a vida acontecendo agora. Sigo aprendendo a descansar, pronto a me calar para observar essa glória tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luzes e cores do viver, a voz da eterna ecoando aqui, para quem quiser ouvir. Olha ao redor nessa viagem, leva a vida pra passear. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Olha ao redor nessa viagem, pra enfeitar o seu mundo interior. Pelo caminho atento pra perceber o que faz a vida valer. Aprendendo a descansar, pronto a me calar para observar essa graça tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luzes e cores do viver, a voz da eterna ecoando em todo lugar, para quem quiser ouvir. Olha ao redor nessa viagem, leve a vida pra passear. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Olha ao redor nessa viagem, pra enfeitar o seu mundo interior. Tempo pra perceber o que faz a vida valer. E sobre nós, um céu de estrelas, tantos sinais. Dentro de nós, a vida inteira e muito mais. E sobre dentro de nós, a vida inteira e muito mais. Sobre nós, nossas vozes. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. A vida inteira e muito mais. E sobre nós, uma vez, mais uma vez. Descrever, como explicar
vai terminar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Sim, Senhor, recebe o nosso louvor, Pai. Nós que somos o teu povo, te adoramos, te engrandecemos. Apesar de sermos falhos, sermos pecadores, mas a gente se reúne ainda que virtualmente para reconhecer a tua grandeza, reconhecer como o Senhor é importante para as nossas vidas. Seja engrandecido, Pai, teu nome, o Senhor que nos comanda, nos governa, que nos conduz. Deixa os nossos ouvidos, o nosso coração atento à tua palavra, atento à tua vontade para cada um de nós. Em teu nome. Amém. Amém. Bom dia, igreja! Espero que vocês estejam todos bem. Mais uma vez estamos aqui para trazer alguns avisos para vocês, mas antes de tudo, queria lembrar que esse aqui é um tempo da gente estar junto. É um tempo da gente estar reafirmando nossas oportunidades de estar próximos uns dos outros. E aí é aquela coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aperta no botão e se inscreve. Eu sei que algumas pessoas assistem pela televisão, então não vai ter essa opção tão clara, mas aí pega o celular, vai no computador, faz essa inscrição. Dá um like no nosso vídeo, porque isso ajuda a nosso material ter mais relevância para o YouTube e aparecer para mais pessoas, inclusive pessoas que seguem você e que você acompanha. E claro, né? Sempre que possível, compartilha a nossa mensagem, compartilha o nosso culto com aquele amigo que está mais distante, aquele colega que você sabe que está precisando.
aquele parente seu que você sabe que essa palavra aqui pode abençoar a vida dele também. Lembrando que não é porque estamos voltando a esse tempo de estarmos fisicamente distantes que nossas atividades pararam. Então, os encontros de oração, nossos pequenos grupos, eles estão funcionando normalmente durante a semana, funcionando em salas online, em sua grande maioria. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, temos pequenos grupos em vários dias na semana. Você sinaliza aqui no nosso chat, manda mensagem dizendo assim: eu quero fazer parte de um pequeno grupo, que alguém vai entrar em contato com você, vai te passar os horários, vai te passar direitinho como são as divisões, e tenho certeza que tem algum horário que vai ser bacana para você. Esse é um tempo que cada vez mais estar em família vai ser importante, e eu acredito que você tem muito a contribuir conosco, caminhando com a gente perto. Queria lembrar também que depois do nosso culto vai ter a nossa live de costume. Quem estava aqui semana passada viu que foi muito bacana, né? Diego vai estar aí de volta, nosso rei das lives, com nossos convidados, comentando aí como é que foi o culto, e você também vai ter uma oportunidade de estar interagindo conosco. Então, se liga no final do culto, no aplicativo ao lado, na rede social vizinha, você vai lá no Instagram que a gente vai estar em live também. Como vocês sabem, demos início à nossa campanha de arrecadação de alimentos para as comunidades ao nosso entorno. Nessa etapa, iremos abençoar 70 famílias em 3 comunidades, na comunidade do Amor, do Peixe e do Papelão. São favelas aqui perto da nossa igreja, no bairro de Setúbal. Como vai ser a campanha? A campanha basicamente vai consistir na montagem dessas cestas para 70 famílias, o que dá mais ou menos 200 pessoas alcançadas com o nosso trabalho. Cada cesta vai ter o valor de R$60 e você pode contribuir dando o valor inteiro da cesta, ou mais de uma cesta, ou um valor, ou a parte do valor, R$10, R$5, o que você puder contribuir. Nós vamos receber essas quantias e vamos depois fazer as compras no supermercado e montar essas cestas. Por quê? Porque algumas famílias têm necessidades específicas de alimentação, seja por problema de saúde, seja por faixa etária. E a gente entendeu que o melhor caminho seria fazer essa montagem de uma forma muito mais personalizada. Então fica ligado, você deve estar vendo aqui, ou em breve vai estar vendo o QR Code e os dados de conta que você vai poder fazer a transferência pra gente e participar também com a sua força braçal. Se você puder vir nos dias de montagem de cestas e de distribuição, a gente vai divulgar aqui no Instagram, a gente vai divulgar no nosso canal do YouTube. E aí você vai poder vir aqui com a gente e fazer esse trabalho, tanto da montagem quanto da distribuição. Então fica ligado, são 70 famílias que queremos abençoar, tanto no mês de março quanto no mês de abril, e precisamos da sua ajuda para que essas famílias possam ter o alimento nesse mês e no mês que vem. Lembrando que conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade faz parte do DNA da Mosaico. Entendemos que quando fazemos esse trabalho, nós estamos ao mesmo tempo amando essas pessoas e servindo a nossa cidade, ao passo que conhecemos a Deus em caminhada. Muito obrigado, espero que você possa se envolver com a gente e te aguardo por aqui. Valeu! Calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. De uma voz sussurra dentro do peito e diz que o amor lança fora o medo, que refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor de onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa,
só o tempo é quem leva, de uma voz que soa dentro do peito e diz que o amor lança fora o medo e refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morar em mim. Que o amor lança fora o medo e refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor. Olá, você que nos assiste. Hoje é o nosso segundo encontro e talvez algumas pessoas tenham um pouco de dificuldade com o formato online, mas eu acredito que, por termos passado esse tempo recente de forma presencial, isso torna um pouco menos dificultoso. E é interessante também porque, ao longo dessas semanas, a gente tem ouvido bastante discussão sobre essa restrição em relação ao domingo, se deveria abrir ou se não deveria. E algo muito interessante também é que 2 semanas atrás a gente sentou aqui na igreja e começou a discutir sobre o que seria de 2021. A gente começou a falar sobre sonhos, sobre expectativas, sobre coisas que a gente queria produzir ao longo do ano. E nesse mesmo dia, a gente, no meio da conversa, começou a discutir, cara, mas e se tiver que fechar tudo novamente? E se a gente tiver alguma restrição e não puder mais funcionar de forma presencial no domingo, o que a gente vai fazer? Foi aí que a gente começou a discutir o que é que realmente iríamos fazer em relação à produção, o que é que a gente iria precisar de equipe, como que a gente iria produzir esses vídeos. E graças a Deus a gente tem uma equipe que está chegando agora, que está ajudando. Então a gente deixa toda a nossa gratidão para esse pessoal aí que tem se empenhado, que tem vindo gravar isso aqui na Mosaico. E realmente a gente acredita que a gente pode ser igreja, apesar da gente não estar se encontrando de forma presencial nesse momento. E é interessante também porque isso tudo me faz pensar sobre aquela questão de expectativa e realidade. E aí me vem logo à memória aquele meme, e você já deve ter visto vários nesse sentido, em que você vê uma foto e outra foto mostrando a realidade. E eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de culinária, e é interessante aquele meme que você vê a receita, aquela foto do prato extremamente bonito, apetitoso, e você vai lá, faz aquela receita, faz o prato, e quando você tira a foto, nem está tão bonito e às vezes nem está gostoso. Então é meio interessante essa questão de expectativa e realidade. E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque muitas vezes a igreja ela tem distorcido a questão do evangelho. Isso é interessante porque Rodrigo, na última mensagem, ele falou sobre uma fé sem evangelho. Falou que é comum as pessoas misturarem fé e obras. Falou que muitas vezes as pessoas tornam o domingo, os encontros de forma presencial, algo extremamente religioso. E isso é um grande problema, porque muitas vezes, de forma religiosa, nós criamos e fazemos do domingo o dia de toda expectativa possível.
É o dia em que você exerce a sua fé, é o dia em que você vai lá no prédio da igreja e você adora a Deus, e você escuta aquela música, você louva a Deus, e aquilo fala ao seu coração. É um momento também que você ouve da palavra, que você é confrontado, que você é incentivado e que você volta para casa com toda expectativa. A sua expectativa não ficou só no domingo, mas com o depois do domingo. E você volta para casa sendo até mesmo desafiado pelo que aconteceu naquele domingo a buscar uma mudança de vida. De voltar para casa e dizer, cara, eu vou voltar e essa semana vai ser diferente. Eu vou voltar e essa semana eu vou controlar a minha língua, eu vou parar de falar aquelas palavras que eu usava, eu vou deixar de falar palavrão, eu vou largar a pornografia, eu não vou mais querer isso para mim. Ou então, eu vou tratar melhor minha esposa, eu vou tratar melhor o meu marido, lidar melhor com meus pais. Eu vou mudar, eu vou deixar isso de lado. Mas aí a gente volta para a expectativa e realidade. Acontece que muitas vezes, e infelizmente, o meme se torna real. A gente cria muita expectativa quanto àquilo que a gente vai produzir ao longo da semana, depois que a gente vem para um domingo, e ouve muito da parte de Deus. E a realidade é um pouco diferente, porque você volta para casa com toda expectativa, com toda vontade, achando que você vai conseguir fazer tudo diferente. E isso não acontece. É por isso que, nesse encontro, a gente vai falar sobre uma fé sem espírito. E para falar sobre uma fé sem espírito, eu queria responder a pergunta: por que isso acontece? Por que eu vou para a igreja no fim de semana? Por que eu adoro a Deus no louvor, eu escuto do pastor ou daquela pessoa que está lá pregando e durante a semana eu não consigo pôr em prática tudo aquilo que eu até mesmo orei e prometi a Deus que iria acontecer? Por que isso acontece? Para isso eu queria ler com vocês Gálatas capítulo 3. Então, aí na sua casa, talvez no conforto do seu sofá, na sua cama, não sei onde você está, mas seria muito legal se você pudesse pegar a sua Bíblia. Eu sei que hoje em dia é muito mais comum usar o celular ou então talvez num tablet, mas se você tem a sua Bíblia, seria muito interessante porque você pode marcar, você pode talvez anotar algumas coisas, porque afinal de contas, Gálatas é um livro fantástico. É um livro que, inclusive, eu recomendaria você ler, caso você nunca tenha lido esse livro. É um livro que vai falar bastante sobre a questão da fé, sobre a questão de fé e obras, e como que é a partir de Cristo, como que a gente lida com a vida cristã. É realmente um livro que você deveria ler. Eu vou ler aqui na versão NVT, que vai dizer o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente, como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Antes de falar diretamente sobre o texto que acabamos de ler, eu gostaria de fazer um panorama sobre o que é que realmente estava acontecendo aqui em Gálatas. Quando a gente olha para essa galera da Galácia, e daí vem o nome Gálatas, a gente percebe que ao longo do livro eles receberam o Evangelho, eles creram no Evangelho, mas eles começaram a sair da rota. Eles começaram a caminhar por caminhos perigosos e eles começaram a misturar lei e fé. Ou seja, eles começaram a misturar o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram com a lei. E é interessante também, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o livro de Gálatas, se você for ler algum comentário bíblico, você vai ver que existia um grupo chamado judaizantes. E esse grupo, ele influenciava fortemente essa igreja da Galácia, ao ponto deles começarem a fazer um sincretismo religioso, de misturar coisas do judaísmo
com o cristianismo. E é por isso que Paulo, ele vai direto ao ponto com a igreja da Galácia. Como diz no verso 1 do capítulo 3, ele chega de forma bem direta. Ó Gálatas insensatos, ou seja, ó Gálatas, seus tolos. Quem os enfeitiçou, ou seja, quem fez isso com vocês? Quem fez com que vocês começassem a pensar dessa forma? Ele vai continuar dizendo, Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Depois dessa primeira confrontação, quando ele chama os irmãos da Galácia de insensatos, questionando sobre o fato deles talvez terem sido enfeitiçados por estarem agindo dessa forma, ele fala sobre o conhecimento de Jesus. E o Tim Keller, ele fala algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: um cristão não é alguém que sabe sobre Jesus, mas é alguém que o viu na cruz. É alguém que o viu na cruz. E é exatamente sobre isso que Paulo fala. É exatamente isso que ele fala. Ele vai dizer, Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. É isso que Paulo fala. O verso 2 ele vai dizer o seguinte: deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Quando a gente olha para o Espírito Santo, a gente entende que ele é um agente fundamental na salvação. Ele é aquele que vem para ser o selo, ou seja, aquele que confirma a salvação, aquele que vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando Paulo adverte a igreja de Gálatas, ele adverte para que essa igreja entenda que se você começou no Espírito, você deve caminhar no Espírito. E no verso 3 ele vai dizer o seguinte: será que perderam o juízo? Olha só. Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Olha só o ponto que Paulo chega. Será que vocês perderam o juízo? Ou seja, será que vocês enlouqueceram? O que aconteceu? Vocês começaram pelo Espírito. A tendência é que vocês caminhem pelo Espírito, mas por que isso está acontecendo? Por que vocês estão caminhando com os seus próprios esforços? Verso 4. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar. Acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Gente, o que estava acontecendo com a igreja da Galácia, ou seja, com os Gálatas, também acontece com a gente. E eu queria voltar lá para o começo, quando a gente falou sobre expectativa e realidade. E eu fiz o questionamento: por que isso acontece? Por que eu crio expectativas acerca do domingo? Por que eu crio expectativas sobre o pós-domingo, sobre a semana, sobre aquilo que eu vou fazer e eu me frustro? Por que eu crio expectativas e a realidade é totalmente diferente? Por que isso acontece? Isso acontece porque, assim como os irmãos da Galácia, nós queremos caminhar sozinhos. Ou seja, você começa como uma espécie de checklist. Dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou deixar de fazer isso outro, eu vou agir dessa forma daqui para frente, e eu. Tudo sozinhos. E eis aí o grande problema. Como diz no verso 3, será que perderam o juízo? Ou seja, o que está acontecendo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? A questão é, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Paulo está dizendo que se eu comecei no Espírito, se um dia eu tive um encontro com Jesus, através da iluminação do Espírito Santo, eu também devo caminhar com Ele. Eu devo caminhar com o Espírito. E é interessante porque quando nós falamos sobre o Espírito Santo, pelo menos eu consigo enxergar claramente dois grupos.
Eu enxergo um grupo que vai dizer que o Espírito Santo tem muito a ver com falar coisas diferentes, ou fazer movimentos, ou falar coisas sobre o futuro. Eu também encontro outro grupo que, de forma extremamente acadêmica, vai olhar para o Espírito Santo e dizer que ele é o agente da salvação. É aquele que vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e para nisso. E depois pega esse Espírito Santo, coloca ele como se fosse dentro de um potinho e põe numa estante ou então num armário e deixa ele lá dentro. É por isso que o Francis Chan, e eis aí alguém muito legal para você ler, para você escutar, talvez assistir algum vídeo dele no YouTube, ele escreveu um livro chamado O Deus Esquecido. E é muito interessante porque só o título do livro ele já traz altas reflexões. O Deus Esquecido. Ele vem nos lembrar que o Espírito Santo, ele é Deus. E que em meio a esse desequilíbrio, em meio a essas questões que a gente acabou de falar, de um grupo que pensa que o Espírito Santo é isso e o outro grupo que pensa que o Espírito Santo é outra coisa, eu queria te dizer quem é o Espírito Santo. Em 2017, eu estava no meu último ano do seminário e um amigo meu ele me convidou para pregar no acampamento de adolescentes da igreja dele. E foi engraçado porque assim que eu cheguei, eu fiz logo uma amizade com um dos moleques lá do acampamento. Ele era da igreja e ele era todo da resenha. Ele era aquele cara que zoava todo mundo, que gostava de brincar e tudo mais. E eu lembro que logo no primeiro dia, esse moleque ele gostava muito de aprontar. Ele inventou simplesmente de pegar uma bomba e soltar essa bomba perto do quarto das meninas. Só que olha a cabeça do cara. Eu imagino Paulo olhando para ele e dizendo: será que você enlouqueceu? Que nem a gente vê aqui no texto. Ele pegou essa bomba e jogou no lugar onde tinha mato seco. Agora imagina só você jogar uma bomba, ou seja, algo que tem fogo, que produz combustão, no mato seco. Daqui a pouco começa a pegar fogo aquilo ali, todo mundo começa a correr com um balde para apagar e foi uma loucura. Graças a Deus apagou, ninguém se machucou. Mas aí quando terminou isso, a galera chegou em cima: cara, por que você fez isso? E deu uma bronca nele. Inclusive, até a mãe dele também estava lá no acampamento e deu uma dura nele. E quando é no dia seguinte, esse mesmo moleque, ele vai jogar bola, discute com outro cara lá e de repente ele dá um soco na cara do outro menino. E começa a confusão. E eu lembro que eu estava um pouco longe do campo, só via a confusão acontecendo. E depois de um tempo, eu vi que ele estava sentado num canto lá sozinho chorando. E eu cheguei, sentei do lado dele e comecei a conversar. E ele olhou para mim assim, muito triste, e falou: cara, minha mãe diz que eu só faço besteira. Ela falou de forma mais dura, mas ele disse: minha mãe diz que eu só falo besteira e que eu faço tudo errado e que eu não tenho controle. Eu olhei para aquele moleque e falei: cara, sua mãe tem razão quando ela fala que você não tem controle. Sua mãe tem razão. Sabe por que você não tem controle? Porque você é de carne e osso. E porque você é de carne e osso, você tem desejos, você tem vontade, você tem impulsos e você não consegue controlá-los. É interessante porque lá em Romanos capítulo 7, isso enquanto eu conversava com ele, eu fui dizendo: cara, lá em Romanos capítulo 7 a gente encontra Paulo, esse mesmo que escreveu a carta aos Gálatas, dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal, ele sempre fazia. Agora para pensar, se Paulo, apóstolo de Cristo, chamado pelo próprio Jesus, vivia esse dilema, quanto mais você. No final do texto, Paulo ele meio que esbraveja, dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque também se não fosse por ele, cara. E também em Atos, capítulo 7, acontece algo incrível. Atos capítulo 7 é uma das passagens das Escrituras que mais me emociona. Sempre cai aquele cisco no meu olho quando eu estou lendo, porque realmente é muito forte o que acontece nesse texto. Se você for
dar uma olhada depois, ou então até mesmo agora, você vai perceber que um homem chamado Estevão, ele começa a falar sobre o Evangelho. Ele vem desde lá de trás. E quando ele chega no ponto em que ele vai dizer que Jesus é Deus, os fariseus e mestres da lei apanham pedras e começam a apedrejá-lo até a morte. É então que aquele homem, e o texto vai dizer que ele estava no chão, levando pedradas, e vai dizer: eis que vejo os céus abertos. E ele vê o próprio Jesus à destra do Pai. Como se não bastasse isso, o texto ele vai dizer: e Estevão, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muito parecido com o que alguém já disse um dia numa cruz, que foi o próprio Jesus: Pai, não lhes imputes esses pecados. Ou seja, estar cheio do Espírito Santo é ser como Jesus. Estar cheio do Espírito Santo é você ser alguém que está tão cheio que consegue imitar Jesus, ao ponto de levar pedrada e dizer: Pai, perdoa essas pessoas. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Antes de Jesus ir embora, os discípulos eles disseram: Mestre, o Senhor tem que ficar com a gente, o Senhor não pode ir. É então que Jesus olha para os discípulos e diz: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E é necessário que ele venha para que vocês entendam todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo precisava vir para que nós pudéssemos caminhar e ser como Jesus. Porque o Espírito que te faz crer em Cristo é o mesmo que fará você caminhar com Ele. Em outras palavras, não adianta você querer caminhar sozinho. Não adianta você dizer: cara, eu vou mudar, eu tenho um checklist e essa semana vai ser diferente. Eu vou deixar de fazer isso e vou começar a fazer tudo diferente. Se você tentar isso sozinho, você vai se frustrar. Porque é necessário caminhar com Ele e estar cheio do Espírito Santo para que então você possa se parecer com Jesus. Para que então você consiga vencer os seus desejos. O desejo da sua carne, o desejo da sua natureza. Somente assim. Ainda em Gálatas, capítulo 5, o verso 16, vai dizer o seguinte: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Em outra versão vai dizer: enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. É interessante porque Paulo ele é bem direto. Ele vai dizer que a gente precisa se encher desse Espírito. E como eu acabei de falar, estar cheio do Espírito Santo é algo que te faz ser como Jesus. Ainda, continuando esse texto, você pode olhar do verso 19 em diante, do capítulo 5. Você vai ver no verso 19, Paulo falando sobre os frutos da carne, os frutos da nossa natureza humana. E aí ele vai vir com uma lista lá. E logo em seguida, ele vai falar sobre os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, quando eu olho para essa lista, quando eu olho para isso aqui, eu consigo enxergar a figura de Cristo Jesus. Consigo enxergar Jesus nessas palavras. É o reflexo de Jesus, os frutos do Espírito. E para isso, a gente precisa entender que uma fé sem Espírito não faz o menor sentido. Uma fé sem Espírito não faz sentido algum. Porque, afinal de contas, como Paulo falou, se você começou no Espírito, se você creu no Evangelho através do Espírito, você tem que caminhar no Espírito. Porque sozinho você não consegue. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Lembra, não tem a ver com o que eu posso fazer. É sobre entrega.
É você entender e reconhecer, eu não consigo sozinho. Eu não consigo cumprir esse checklist. Eu decidi fazer várias coisas, mas eu não consigo. Você precisa reconhecer. Você precisa entender que é preciso caminhar na dinâmica do Espírito. Que você precisa caminhar com Ele. E que não é o domingo, e eis aí um grande problema, não é o domingo que vai te sustentar. É o Espírito. Não é o fato de você vir ao domingo num prédio como este, cultuar a Deus e achar que você vai se alimentar naquele dia, que fará com que você tenha uma caminhada boa com Deus. Não é isso. Não é isso. Afinal de contas, se você é alguém que se alimenta apenas no domingo, se você é alguém que se alimenta apenas nesse dia, você não vive. Você sobrevive. E eis aí uma grande diferença entre viver e sobreviver. Porque para você viver, e para você viver essa dinâmica junto com o Espírito, você precisa caminhar com Deus. E existem muitas coisas que você pode fazer para que isso possa acontecer e para que você seja uma pessoa cada vez mais cheia do Espírito Santo. Talvez durante a semana, você gaste tempo com muitas coisas. E você não tem tempo para Deus, e você deixa o tempo para Deus só no domingo. E é por isso que talvez você só esteja sobrevivendo. É preciso se relacionar com o Espírito. E a gente se relaciona com o Espírito através das Escrituras. A gente se relaciona com o Espírito ouvindo sobre as Escrituras. Talvez você não goste tanto de ler, você não quer parar para ler livros, mas existem muitas opções. Você pode escutar um audiobook enquanto você dirige no trânsito, às vezes tão estressante. Você coloca um podcast e você está lá escutando, se alimentando para que você viva, para que você tenha vida, alimentando o Espírito, enchendo-se do Espírito, para que dessa forma você possa caminhar com Deus, para que dessa forma você possa viver de forma saudável, para que você não simplesmente sobreviva, mas para que você viva. Outro desafio também que eu faço para você é que você possa orar ao Espírito também. Porque muitas vezes, e é muito comum, você orar ao Deus Pai, ao Deus Filho, Jesus. Sempre oramos em nome de Jesus. Mas é interessante porque muitas vezes nós não lembramos do Espírito Santo. Ele realmente é esse Deus esquecido. E quando Jesus foi embora, ele falou sobre esse Consolador que viria. E o Espírito Santo é uma pessoa. E você precisa se relacionar com ele. Então, eu te desafio a orar ao Espírito. Pedir para que ele encha você dele mesmo. Para que você comece a andar dentro dessas obras do Espírito e assim ser como Jesus. E quebrar de uma vez por todas esse lance de expectativa e realidade que frustra você, talvez há muito tempo. Talvez você já tentou cumprir regras, talvez você já tentou caminhar com as suas próprias pernas. Eu queria te desafiar a se render ao Espírito e entender que somente através dele e que somente cheio desse Espírito é possível. É possível. É possível ser como Jesus. É possível você levar pedrada e dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que Deus te abençoe e que te dê uma semana cheia e repleta do Espírito Santo. Lera era ere, lera era era ere, lera era ere, lera era era ere. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar.
duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Amém, igrejinha? Boa semana, que Deus abençoe. Gente, não esqueça, a gente vai ter aí uma live pós-culto, tá? Naquele velho aplicativo ao lado. Domingo passado foi massa e esse domingo vai ser massa também. Dá uma chegada lá pra gente trocar essa ideia juntos, tá bom? Cheiro grande! Até semana que vem.